Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo. Hoje nós vamos falar de uma banda bastante querida de todos, Legião Urbana, e o saudoso Renato Russo. Então, nós vamos falar naquele tempo, né, dos vinis, até estou com alguns aqui, Legião Urbana, na época ainda, como eu disse, era vinil, não é? Então, surgiram muitas bandas, quando Legião, como, por exemplo, os Titãs, está aqui mais uma pequena coleção aqui, tirar a capa para vocês poderem visualizar melhor, né? Faz um reflexozinho, Paralamas do Sucesso, enfim, né? Muitas bandas de rock, o rock brasileiro aí estava bombando aí nessa época, né? Paralamas aqui, enfim, né? Então, mas como eu disse, vamos direto ao assunto. A música que hoje eu vou falar, não sei se você assiste meu canal, eu sempre tento estabelecer uma relação entre a música e os acontecimentos daquele período. Então, nós vamos analisando os versos e tentando também mesclando com um pouquinho de história. Isso foi fruto das minhas aulas, eu sou professor de história e usava muito esse recurso nas minhas aulas para trazer o aluno para a discussão, né, com metodologias novas, estímulos novos. Então, é isso que eu estou querendo aí te convidar para você fazer essa caminhada aí comigo, legal? Então, olha, vamos puxar aqui já um dos primeiros versos, que ele diz o seguinte: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? É o refrão. Agora, pessoal, veja, alguns autores comentam que não é bem uma pergunta, que é uma afirmação. Mas, na verdade, isso não faz muita diferença, né? Porque seja uma afirmação do autor, ou seja, uma pergunta, não sei se você tem a minha idade, né? A maioria geralmente é mais jovem, e até porque eu tenho, né, também aí trabalhado nos temas de vestibular, mas, independente da idade, você sabe que quando toca essa música, e na época, né, quando tocava mais ainda, as pessoas, geralmente, que estavam ouvindo, respondiam como se fosse uma pergunta, né? Que país é esse? O pessoal respondia, é a AP do Brasil. Né? Não vou falar aqui para não falar palavrão aqui, para pessoas jovens aí, não sei, né, as idades, a gente tem que respeitar. Então, gente, veja, independente, como eu disse, de ser uma pergunta ou uma afirmação, é uma indignação. Isso aqui é mais importante, pelo menos do meu ponto de vista. Inclusive, essa música, ela foi feita, pessoal, ainda quando o Renato Russo tinha uma banda, Aborto Elétrico, né? Que ainda, na verdade, nem tinha gravações, né? Tocava mais lá nas periferias nas festas, né? Lá de Brasília. E então o Renato Russo gravou, a ditadura, na verdade, já tinha acabado, mas quando a música foi composta, ainda havia ditadura. E um outro vídeo que eu fiz, que eu até coloquei um trechinho da música, e por questões aí de direitos autorais, acaba dando problema, né? Cai o vídeo, a gente recebe notificações, porque o vídeo, pessoal, ele não é monetizado, então eu não tenho como pagar, né, direitos autorais se eu não recebo. Enfim, mas respeito aí, né? Acho que os artistas realmente têm que receber pelo que produzem, mas quando não é monetizado, deveria ter esse outro tratamento. Mas, enfim, então, como eu disse, para evitar qualquer problema, hoje eu estou trazendo mais a letra. Mas se você tiver curiosidade, tem outro vídeo mais curtinho. Aqui eu estou podendo me estender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, né, do próprio autor, do contexto histórico e assim por diante. Bom, antes de avançar, pessoal, queria até vocês vendo alguns dados, né, alguns documentos, porque eu gosto sempre de, vamos dizer assim, provar o que eu estou falando. Porque hoje em dia a gente é tão doido, né, a internet, as pessoas postam lá que o Sol é quadrado, que a Terra é plana, e, né, vale tudo. Eu sou ainda da antiga. Nós vamos provar aqui, na medida do possível, né, principalmente a documentação, porque as pessoas podem ter suas opiniões, né, políticas e tal, que às vezes podem nem bater com a nossa. Enfim, então, essa ideia, né, essa busca pela verdade, é lógico que é muito, pessoal, isso é discutível, né, o que é verdade, mas tem coisa, né, pessoal, que não dá para aceitar. Como eu brinquei aqui com vocês, o sol quadrado, não dá, né? Então,
tem coisas que soam muito absurdo. Mas, como eu disse, eu gosto de trazer, então, documentações para provar o que eu estou falando. Então, aqui vocês estão vendo, é uma música, na verdade, do Chico Buarque, mas só para ilustrar, que foi vetado, né, como se está vendo aí, pela censura. Então, a música é do Chico e do Gilberto Gil, e dizia o seguinte: Pai, afasta de mim esse cálice 3 vezes, né? É um refrão de vinho tinto de sangue. Então, os compositores fizeram essa música justamente porque havia muita censura, e eles fizeram com uso de metáfora, né? Afasta de mim esse cálice, ou seja, o cálice, né? A taça de vinho, no caso, né? Só que o censor percebeu o recado, tanto é que ele anota a caneta, cálice, ou seja, eles estão usando uma metáfora para criticar que se vive um momento, então, de censura, de repressão, e eles vetaram a canção, e ela só foi liberada muitos anos depois. Vamos avançar mais um pouquinho. Os autores tentavam, como eu disse, não só na letra das canções, mas como, por exemplo, na capa do disco, dar um recado, ou seja, dar uma alfinetada na ditadura, no caso. E o Chico, então, lançou esse disco, Sinal Fechado. Então, veja que também o sinal fechado e, literalmente, um sinal na capa do vinil, que é nos discos que eu mostrei aqui, inclusive, no começo, já era uma crítica como eu disse, a essa censura, a repressão. Enfim, então, só para ilustrar aqui um pouquinho que os artistas tentavam driblar essa censura, beleza? Olha, todos os programas, por exemplo, de televisão, eu era criança, mas lembro ainda, aparecia esse documento que, então, a censura estava liberando aquela obra, ela estava liberada a partir daí, beleza? Então, olha, gente, vamos avançar. Quando o Renato Russo compôs a música, como eu estava dizendo, ainda lá no Aborto Elétrico, foi em 78. Então, ele vivia, na verdade, o último ano do Geisel e vai pegar principalmente o governo do Figueiredo, certo? A vida do Renato Russo e da banda, eles viviam esse universo. E quando o Geisel assumiu, ele prometia abertura lenta, gradual e restrita. O que quer dizer isso? Nós vamos, aos pouquinhos, acabar com a censura, vamos acabar com a repressão, só que ela vai ser, como diz a frase, lenta e gradual. Então, esse era o recado aí que o Geisel estava dando. Isso quando ele assumiu. Nós estamos falando já do final, 78, 79, que é a referência da nossa música, correto? Então, quando eles previam que a ditadura já estava desgastada, havia um processo inflacionário já em marcha, o descontentamento era visível, tanto é que em 74 ainda houve eleições para deputados, só havia, né, para legislativo, o executivo não tinha, não se votava para presidente, nem para governador e nem prefeito de capitais, ou seja, os poderes executivos. Para disfarçar a ditadura, eles deixaram a eleição para deputados, senadores e no nível municipal para os vereadores, porque, como disse, fingia-se, né, que havia ainda um pouco de democracia, só que era uma farsa. Por quê? A verdadeira oposição estava presa ou estava morta e alguns fora do Brasil, tinham sido deportados. Então, o que eles faziam? Eles caçavam o mandato. Se você votasse contra uma medida, por exemplo, eles arrumavam um argumento qualquer e caçavam o mandato do deputado. Então, era um congresso de fachada, ou seja, tudo que era enviado era aprovado, certo? Enfim, então, como disse, foi nesse contexto, talvez por isso a frase, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, porque a Constituição que eles mesmos criaram foi desrespeitada. Como eles já previam que estavam, né, no limiar ali, que estava se esgotando a ditadura, o que eles fizeram? Olha, vamos aumentar o mandato do próximo presidente. Então, o próximo, né, que foi o João Batista Figueiredo, teve 6 anos de mandato. Então, vocês percebem, né, que eles
desfaziam as leis que eles mesmos criavam. E eles foram criando vários artifícios para se manter mais no poder. Por exemplo, foi mais ou menos nessa viradinha aí, né, como eu disse, e nossa referência é a canção, 78, 79, houve uma reforma partidária, então só era possível dois partidos, MDB e Arena. Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido civil que dava sustentação ao governo militar. E o MDB era a oposição. Como eu disse, só com uma oposição bem dócil. Qualquer um que falasse um pouquinho mais alto era tirado. Mas, enfim, era uma oposição que era possível naquele momento, chamava-se, como eu disse, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Esse partido falou o seguinte: bom, a nova lei vai permitir a formação de novos partidos, mas vamos continuar juntos, vamos continuar, eles obrigam a pôr o P na frente, nós colocamos PMDB, né? E continuamos a nossa luta até o fim da ditadura. Só que muitas mudanças aconteceram, vários, né, que estavam presos foram libertados, alguns que estavam fora puderam voltar, porque também, né, paralelamente a isso, houve a anistia, ou seja, aqueles que tinham problemas na justiça por problemas políticos foram anistiados. A gente voltou, um deles, por exemplo, Brizola, que na época era uma liderança muito grande. E o Brizola não, né, queria ficar submetido a nenhum partido que já existia, então ele queria fundar o seu próprio partido, como era, inclusive o partido que ele gostaria de, né, resgatar era o antigo PTB, que foi fundado lá, não era Vargas, enfim, então era um partido trabalhista, só que ele não estava no Brasil, então se anteciparam e, vamos dizer assim, pegaram a sigla que o Brizola queria. Aí ele falou, beleza, então vamos fundar outro, né, PDT, as lutas, né, dos sindicalistas no ABC, começou ali a despontar a figura do Lula, se você gosta ou não gosta, a gente não é, aqui nós não vamos fazer torcida de futebol, aqui é aula, né, uma aula que se pretende aqui ser neutra, eu sei que isso é quase impossível, como eu sempre falo, às vezes no tom da fala, no que nós selecionamos para falar, nós já estamos, na verdade, tomando uma certa, vamos dizer assim, uma direção, mas não quero ser, como eu disse, doutrinador, eu quero por isso eu trouxe documentos, né? Vocês viram lá, da censura federal, eu não quero aqui induzir ninguém a falar, como eu disse, que o céu é quadrado, eu te mostro, né, os documentos, e você avalia se está sendo coerente a minha fala ou não, mas eu não quero fazer doutrinação. Então, como eu disse, sem entrar no mérito se foi bom, se é ruim, se continua sendo bom ou se continua sendo ruim, o Lula apareceu, e é uma liderança que qualquer livro de história vai aparecer, seja para falar bem ou para falar mal, vai falar do Lula. Enfim, então, tanto é que foi presidente, né, por 2 mandatos, só que nessa época era apenas líder sindical, e aí ele queria fundar um partido que, segundo ele, o Partido Comunista, por exemplo, não estava correspondendo à verdadeira luta dos trabalhadores, ele quis fundar o seu próprio, aí surgiu o PT, junto com outras, óbvio, instituições, né, como, por exemplo, a Igreja Progressista, mas olha, resumindo a história, vários partidos. Vocês viram que eu citei aqui já uma meia dúzia, não é? O próprio MDB, que pôs o P na frente, PMDB, o PTB, o PDT, o PT e o PDS. O PDS seria, então, a Arena, que mudou de nome. Tinha, né, partido. E era, gente, meio que, sabe, como trocar de roupa para também enganar o eleitor, não é? Quer dizer, aquela sigla está desgastada, então, como se troca de roupa, né? Vamos trocar de roupa para não perceber que é a gente, não é? Enfim, então, houve toda essa reforma partidária e, como eu disse, foi então nesse universo aí que o Renato Russo compôs esses versos. Geralmente eu uso capas de jornal da época, aí você vai me falar, poxa, mas professor, a imprensa, ela não é também maniqueísta, ela também não tem um time que ela torce? Sim, gente, mas, de qualquer forma, a imprensa é uma empresa também, não é? Ela quer vender o jornal, ela quer
ela não pode mentir absurdamente nesse sentido, porque senão também pega mal. Como eu disse, se ficar falando que o sol é quadrado, vai chegar uma hora que ninguém vai comprar o jornal. Então, esses jornais, eles apoiaram a ditadura no começo, lá em 64, tem outras aulas onde eu mostro isso, se você tiver curiosidade, você vai lá pesquisar, procurar, eu mostro também as capas dos jornais, todos eles, de Folha, Estadão, eles apoiaram a ditadura, certo? Só que agora eles estão percebendo esse desgaste, como eu disse, não podem também ir contra a maré absurdamente, senão também perdem. Hoje não é como hoje, né, pessoal, que você acessa a internet, a informação era por meio do jornal. Então, as tiragens dos jornais, né, os meios de informação eram o jornal, no máximo ali a televisão, enfim, então era ali que o editor e as pessoas se informavam. Então tá aí, ó, cassações, como eu disse, aqueles deputados que estão indo contra o governo perdem o mandato, fecham o Congresso, que é o recesso, e fim do bipartidarismo. E as reformas que eu acabei de citar, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho, olha, MDB tem mais votos e perde para a Arena. Você vê que interessante, por isso que eu falei dos artifícios que a ditadura usava para se manter no poder. Então, eles criaram o máximo e o mínimo de deputados em estado. Então, por exemplo, eles fizeram, obviamente, eles sabiam que geralmente eles venciam mais no norte, norte e nordeste, e perdiam mais no centro-sul, né? No sudeste, no sul, e eles perdiam mais nos grandes centros. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram, tá? Eu vou chutar números aqui, pessoal, só para ficar mais fácil matematicamente você acompanhar o raciocínio. Vamos supor que, em função da população de São Paulo, nós pudéssemos ter 100 deputados. Aí eles falaram, olha, no máximo 50 a partir dessa reforma. Por quê? Eles tiravam deputados de maioria de oposição. E no Norte e Nordeste que eles ganhavam, eles aumentaram. Também, pessoal, simulando números, tá? Vamos supor que o mínimo lá no Acre fosse, por exemplo, 20 deputados, em função da população. Aí eles falaram, olha, o mínimo agora é 40, quer dizer, eles aumentaram o número, né, o resumo da ópera é isso, eles aumentaram o número de deputados nos estados que eles ganhavam e tiraram dos deputados de onde eles pediam. Então, por isso, essa matemática maluca. Teve mais votos, o MDB, mas venceu ainda a Arena, tá? Bom, continuando, a população começou a reagir a tudo isso, mesmo com a censura. Vocês estão vendo aí uma manifestação contra o custo de vida na Praça da Sé, em São Paulo, e cercado por tropa de choque, pastores alemães, bomba de gás lacrimogênio. Essa era a realidade. Mesmo assim, as pessoas iam protestar. Vamos avançando, aqui uma passeata na Avenida Paulista, reivindicando a anistia, só que diferente daquela que o Geisel propôs. Vocês estão vendo nas frases? Ampla, geral e irrestrita, ou seja, liberar realmente todos aqueles e de uma forma, vamos dizer assim, mais acelerada. Campanha contra a carestia, quer dizer, os preços das mercadorias estavam subindo e o salário não acompanhava o aumento dos. Aqui, olha, pessoal, coloquei uma tabelinha da inflação, só para você, para efeito comparativo, você perceber. Eu destaquei 64, que foi o ano do golpe, né? Você está vendo aí, o índice de inflação do último ano do governo Goulart foi 87%. Qual foi o argumento dos militares? Olha, a economia brasileira está degringolando, nós vamos indo para o abismo, e por isso temos que derrubar esse governo. Além, né, de ter acusado de ter uma simpatia pelo socialismo, que era um absurdo. Qualquer livro que você vá consultar, você vê que não havia medida alguma no sentido do socialismo, mas havia um certo histeria coletiva ali, né, gente, porque a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer, então, sabe, colava aquele argumento. E aí vocês estão vendo, olha, depois de uma baixa, principalmente ali nos anos 70, 71, 72, a inflação começou a voltar. E cada ano que passava, ela
né, ia numa progressiva, tanto é que, olha, em 78 para 79, que é o ano que nós estamos analisando aqui, inclusive, tendo a canção como referência, foi o ano da anistia, né, dessa reforma partidária, e vocês estão vendo, olha, já tinha chegado muito próximo daquela inflação que eles tinham derrubado o governo lá em 64. E no ano seguinte, se a gente fosse pegar como referência 80, já tinha ultrapassado, já tinha ido para 100 e depois 200 e pouco e por aí afora, certo? Bom, vamos avançar mais um pouquinho. Nos versos da canção do Renato Russo, ele diz assim, olha, no Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Então, aqui várias referências a diversas regiões do país. O Araguaia, pessoal, ele não vai esticar a conversa, mas no Araguaia teve, inclusive, uma guerrilha, foi um pouco antes, foi nos anos 70, um movimento de guerrilha contra a ditadura militar, mas ele não faz grandes referências, ele só cita aí, né, sem muita contundência, vamos dizer assim. Mas eu queria destacar aqui, olha, o sangue anda solto, manchando os papéis, ou seja, essa é uma referência que inspirou, no caso, o Renato Russo, a corrupção, não é? Então, aquela ideia que muitas pessoas têm, não, mas olha, na época não tinha corrupção. Pessoal, não tinha ou não se podia falar dela? Porque, né, são coisas diferentes. Muitos jornalistas foram presos, como eu disse, alguns exilados, alguns mortos. Houve a morte do jornalista Vladimir Herzog, ele, pessoal, não tinha participação, uma militância armada, como foi o caso de alguns movimentos de esquerda. Ele era diretor de um jornal da TV Cultura, ele foi espontaneamente, foi dirigindo o carro dele até a delegacia e o resultado foi esse, né? Apareceu essa foto dizendo que ele cometeu suicídio. Você percebe que ele está com os pés no chão, ou seja, é nem possível alguém se enforcar dessa forma. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando vai analisar, tem que analisar todos os aspectos antes de embarcar em papo de WhatsApp, certo? Então, por que eu falo isso, pessoal? Se não tivesse acontecendo nada, se nós estivéssemos vivendo um mar de rosas, não iriam surgir canções com esse teor. Vocês estão vendo que mesmo com a repressão, por isso eu trago as fotos, eu não vou chegar aqui e falar para vocês, pessoal, era assim assado, até porque eu vivi uma parte. Não, como eu disse, não acredite em mim, acredite na foto, acredite no documento, do jornal, não é? É isso que eu quero trazer para vocês. Como eu disse, não quero ser doutrinador, você vai analisar, você já é crescidinho, sempre brinco com os meus alunos, não vou aqui, marmanjo, ficar doutrinando. Então, você vai analisar. Então, não era só, a gente trouxe aqui uma canção, o sangue anda solto, manchando os papéis, é uma referência a negócios escusos, não é? Negócios que não estavam sendo feitos de forma lícita. Mas olha, como eu disse, não confie em mim. Trouxe aqui documentos do Estado de São Paulo. Veja, o Estado de São Paulo é um jornal conservador, até hoje é assim. Você não vê uma linha, por exemplo, só para efeito didático, já que nós estamos com uma eleição aí próxima, você não vê, por exemplo, uma linha do Estadão elogiando, por exemplo, o candidato do PT, o Lula. Portanto, eu estou falando, né? Não sou eu que estou falando, é o jornal que está se pronunciando assim. E ele sofria com a censura. Então, olha, por exemplo, do seu lado esquerdo está a notícia. Só que essa notícia foi censurada, porque os militares consideraram que ela seria depreciativa com relação ao regime, e eles foram obrigados a trocar. E aí, veja do nosso lado, então, agora direito. Agora é samba, quer dizer,
Eles trocavam, né, gente? Porque o jornal tem que ser rápido, ele tem que ser tudo que acontece no dia, fecha a edição, tem que rodar, né, tem que imprimir, de manhãzinha está lá na banca. Então, não só, né, por uma pressa, portanto, colocar qualquer coisa que cabe naquele espaço que foi retirado, tinha que caber exatamente. E então, aí, né, como eu disse, está uma mostra para vocês que a censura atuava ali de forma pesada sobre os meios de comunicação, beleza? Por isso eu falo, não tinha corrupção ou não era possível ser denunciada? Tire suas conclusões. Tá vendo? Ó, MDB quer saber o motivo de prisões. Censurada, certo? E aí, continuando na canção, o Renato diz: terceiro mundo se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Então, veja só, gente, o Brasil vai ficar rico. Então, é aquilo que sempre se bate nessa tecla. Olha, o Brasil está rico. Poxa, mas e os brasileiros, não é? Porque se pensa de uma forma global, como se todos estivessem sendo beneficiados por esse crescimento. E não era bem assim. Qualquer estatística que você for pegar, e essas estatísticas a gente não vai pegar de partido, não de esquerda, pega os dados do governo. O presidente, pessoal, eu tenho essa fala, mas... A economia pode ir bem, mas a maioria do povo ainda vai mal. Um presidente da época lá do milagre, hein? Então, né, não sou eu que estou falando. A mesma coisa, lembrei agora de uma outra frase, agora do João Batista Figueiredo. Que... O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país? Ou você está pensando que eu sou mentiroso? Não estou dizendo. Mas há 4 meses que eu só digo isso, e na hora que eu sou eleito você vai me perguntar se é verdade. Não, apenas nós estamos Imagine cobrando. a ideia que o povo faria se eu dissesse: não, vou pensar melhor. Absolutamente. É para abrir, quer dizer, general? É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, rebento. Você vê que contradição? Você fala que está reabrindo, que vai acabar com a repressão, que vai ter maior liberdade, mas aí ele vai prender e arrebentar. Olha que fala terrível. Continuando a letra, quer dizer, o Renato Russo sabiamente faz esse questionamento. O Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão. Quando vendermos todas as almas dos índios no leilão. Então, já está fazendo também uma crítica aí paralela ao meio ambiente. Então, a ideia do avanço do agronegócio, das queimadas, da mineração. Então, vocês vejam que é bem antiga essa discussão, mas todos os indícios, o mundo inteiro, não é meia dúzia de pessoas no Brasil que falam isso, é um processo, é um fenômeno mundial que é sentido, não é? Enfim, então, vocês vejam que já isso quando? Se a gente arredondar aí para os anos 80, 20 anos do século passado, mais 20 do século 21, já são 40 anos, né? Estou arredondando os números aí. Então, você vê que é antiga essa discussão. Aqui, pessoal, mais uns dados, né? Que também, como eu disse, são tirados de dados do IBGE, a comparação da renda, certo? Olha, o que aconteceu entre, vamos pensar só nas finais, né? 60 e 76, quando foi feita esse levantamento, que é mais ou menos a data aí, como eu disse, da composição da canção. 50% mais pobre ficava com 17% da renda. Em 76, 2 anos antes da composição, ficava com 11%, quer dizer, eles perderam, vocês estão vendo, a fatia ficou menor. E os mais ricos, olha, 60 tinha 27%, em 76 ficaram com 39%, você veja, está tirando dos pobres, indo para o rico, gente, tá? Se a gente imaginasse um bolo, certo? A fatia, o bolo cresceu até, né, é verdade, em 70 o bolo cresceu, pessoal, foi o chamado milagre econômico, mas vocês estão vendo que a fatia era distribuída de maneira diferente, quer dizer, a renda era menor, mas a fatia era maior,
correto? Então, proporcionalmente, houve essa concentração de renda que eu falei, que o presidente militar admitiu. Foi eu que falei, nem os dados aí que eu mostrei. Pessoal, aqui uma ilustração, né, do crescimento da dívida externa. Então, olha, de 64,3, e aí foi um crescente aí até, mais ou menos, peguei, gente, sempre vai terminar mais ou menos um pouquinho antes, um pouquinho depois da composição da canção, que foi 78, certo? Que é a nossa referência. E aí, como eu disse, 78 para 79, aí assumiu o Figueiredo. Aqui tem algumas falas que, como eu disse, tá difícil de ler, eu puxei aqui para vocês, olha, a eleição para presidente deve ser indireta, opinião dele, o povo brasileiro não tem o nível do eleitorado americano, do eleitor francês, e aí ele fala assim, o Getúlio fez uma ditadura sanguinária e foi eleito. Aí, pessoal, curioso, né? Porque a ditadura do Vargas, calcula-se que tenha perseguido em torno de 5 mil pessoas. A ditadura militar, em torno de 30 mil. Então, o Getúlio é ditadura, a dele não, né? Então, é complicado. A do Getúlio foi de 37 a 45. A militar foi de 64 a 85, 21 anos. Enfim, né? Quer dizer, aí você vê que há contradição, como eu disse, não sou eu que estou falando. Pessoal, então, olha, como eu disse para vocês, a ideia era fazer esse ping-pong aí entre o contexto histórico e a letra das canções. Então, existem inúmeras canções, cada um aborda um aspecto ou outro, e eu te convido, eu estou diariamente aqui, nas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, professor de História Marcos Mello, e a gente vai fazer esse bate-papo, sempre relacionando, trazendo uma letra de canção e tentando perceber por que o autor falou isso. Porque eu fiz durante muito tempo alguns vídeos mais curtinhos, de 5, 10 minutos, que você, como disse, se tiver curiosidade, encontre no meu canal. Mas agora eu estou fazendo alguns mais longos, para a gente poder discorrer melhor, mostrar imagens, e aí esse conhecimento ficando cada vez mais consolidado para você, tá bom? Então é isso, eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Então, caminhando e cantando, até a próxima canção.